bem-vindos à primeira aula do nível 1 do PIC 2020. O assunto dessa aula é paridade. Mas o que é paridade? Paridade é a característica dos números inteiros serem pares ou ímpares. Essa propriedade divide o conjunto dos números inteiros em dois subconjuntos: o subconjunto dos números pares e o subconjunto dos números ímpares. Essa propriedade é bastante útil, sempre é interessante, na resolução de vários problemas, como os que serão apresentados na aula de hoje. Generalizando, a gente usa esse termo paridade para falar sobre uma técnica de resolução de problemas que a gente pode chamar de problemas binários, problemas em que pode ocorrer exatamente duas situações, como 0, 1 ou par ou ímpar. Vejamos alguns exemplos. Em um tabuleiro, cada casa do tabuleiro é branca ou preta. Cada peça do tabuleiro vai estar numa casa branca ou numa casa preta. Só há dois casos. Com exceção do número 0, todos os números são ou positivos ou negativos. Só há dois casos. No movimento para cima ou para baixo, só há duas possibilidades. Um objeto pode estar virado para cima ou virado para baixo. Só há dois casos. Em um movimento de rotação, só há dois sentidos de rotação, ou o sentido horário ou o sentido anti-horário. Nós vamos ver na aula de hoje que pode ser bastante útil na análise do problema identificar se esse é um problema binário, um problema de paridade, em que só há duas possibilidades, duas coisas podem ocorrer. Vejamos alguns exemplos, então. Este primeiro exemplo pede para que seja identificada a paridade do resultado da seguinte expressão numérica. Ou seja, o exercício pede para que a gente identifique se o resultado dessa conta é par ou ímpar. Pare o vídeo, pense, analise, resolva o problema e depois volte para acompanhar a solução que será apresentada agora. O objetivo desse exercício é relembrar algumas propriedades dos números pares ou ímpares, tais como a soma de dois números pares é claro que é um número par. A soma de dois números ímpares é um número par. E se a gente faz a soma ou a diferença de um número par com um número ímpar, o resultado é ímpar. E assim por diante. Então vamos usar essas propriedades para analisar essa conta que foi dada no enunciado do problema. Vamos analisar por partes. Dentro do primeiro parênteses, 7.381 é um número ímpar. 2.389 é um número ímpar. E a diferença de dois números ímpares é um número par. Dentro do segundo parênteses, 9.305 é um número ímpar. 2.346 é um número par. A diferença de um número ímpar e um número par é um número ímpar. Portanto, aquela expressão que foi dada pode ser resumida do seguinte modo: 5 vezes o número par elevado à nona potência mais o número ímpar elevado à oitava potência. Bom, eu não sei qual número par é esse, porque a gente não fez a conta. O objetivo não é fazer a conta, é apenas determinar a paridade da expressão numérica dada. Vamos continuar. Elevar o número par à nona potência significa multiplicar esse número par 9 vezes, 9 parcelas do mesmo número. Mas quando a gente multiplica números pares, o resultado é par. Do outro lado aqui, elevar o número ímpar à oitava potência significa multiplicar esse número ímpar 8 vezes. Mas o produto de números ímpares é um número ímpar. Portanto, aquela expressão pode ser resumida para 5 vezes o número par mais o número ímpar. Qualquer múltiplo de número par é número par. Então, 5 vezes o número par é par. Somado com o ímpar, tem como resultado o número ímpar. Portanto, a gente concluiu que, sem fazer a conta, o resultado daquela expressão numérica é o número ímpar. Interessante, não? Então vamos ver agora uma próxima situação-problema. O próximo exemplo traz a seguinte situação. Sobre uma mesa, inicialmente, existe um pedaço de papel bastante grande. Dois amigos, Alberto e Bernardo, jogam um dado. Se sai um número par, o Alberto pega um pedaço de papel que está sobre a mesa, rasga em 3 pedaços esse pedaço e deixa 3 pedaços sobre a mesa. E se um dado sair um número ímpar,
É a vez do Bernardo jogar. Ele pega um dos pedaços de papel sobre a mesa, rasga esse pedaço em 5 pedaços e deixa os 5 pedaços de volta sobre a mesa. Aí hoje se pergunta se após várias jogadas é possível que existam 2020 pedaços de papel sobre a mesa. O que você acha? É possível ou não é possível? Pare o vídeo, pense, resolva o problema e volte em seguida para acompanhar a solução que será apresentada agora. Bom, vamos ver uma ilustração. Na vez do Alberto jogar, ele pega um pedaço de papel, né, representado por esse retângulo amarelo, e divide esse pedaço em três pedaços. Então, de um pedaço, ele faz 3. Portanto, ele acrescenta à mesa 2 novos pedaços de papel. Já o Bernardo, ele divide um pedaço de papel em 5. Portanto, ele acrescenta à mesa, na sua jogada, 4 novos pedaços de papel. Portanto, em cada jogada, o número de pedaços de papel sobre a mesa aumenta em 2 ou em 4. Como a gente começou com um pedaço de papel e sempre estamos acrescentando 2 ou 4, então sempre o número ímpar inicial, a gente está acrescentando números pares, a gente pode concluir que sobre a mesa sempre existirá uma quantidade ímpar de pedaços de papel. Como 2020 é um número par, nunca, então, após um certo número de jogadas, existirão 2020 pedaços de papel sobre a mesa. Muito legal, não é? Vejamos o próximo exemplo. O próximo exemplo pergunta se é possível que a soma de 6 números consecutivos seja igual a 2020. Novamente, eu sugiro que você pare o vídeo, pense, resolva o problema e somente em seguida volte para acompanhar a solução que será apresentada agora. Na solução, nós vamos representar essa soma de 6 números consecutivos por essas caixinhas. E queremos saber, então, se o resultado dessa soma é 2020. Vamos analisar essa soma por partes. Primeiro, vamos analisar a soma desses 2 primeiros números da soma. Aqui a gente tem 2 números consecutivos. E 2 números consecutivos sempre têm paridades diferentes. Ou o primeiro é par e o segundo é ímpar, ou o primeiro é ímpar e o segundo é par. A soma de 2 números de paridades diferentes tem como resultado o número ímpar. A mesma coisa acontece para a soma desses 2 números do meio. Como eles são consecutivos, eles têm paridades diferentes. Um par ímpar ou ímpar par. A soma de 2 números de paridades diferentes é o número ímpar. E a mesma coisa acontece para a soma das 2 parcelas finais. Então, portanto, essa soma aqui, se a gente soma 2 a 2, a gente obtém uma soma de 3 números ímpares. A soma de 3 números ímpares é o número ímpar, é claro, porque a soma dos 2 primeiros ímpares é par, esse número par, somado com aquele ímpar, é ímpar. Portanto, concluímos que a soma de 6 números inteiros consecutivos é ímpar. Como 2020 é par, essa soma nunca pode ser igual a 2020. Observe que esse problema seria bastante difícil de ser resolvido se a gente não olhasse para a paridade dos resultados dessas somas. Portanto, esse problema deixa bastante claro que a estratégia de resolução de problemas por paridade é bastante útil, como a gente vai ver nos próximos exemplos. Esse próximo problema coloca a seguinte situação. Pedro comprou um caderno com 96 folhas e numerou as páginas desse caderno de 1 a 192. Vitor, seu amigo, arrancou 25 quaisquer folhas do caderno de Pedro e somou 50 números que encontrou escritos nas folhas que ele arrancou. Pergunta: essa soma pode ser igual a 1990? Dica: esse problema é muito parecido com o exercício anterior que a gente acabou de resolver. Parece que não, mas são problemas muito similares. Pare o vídeo, então, pense no problema, resolva e, em seguida, acompanhe a solução que será apresentada agora. Antes de começar, vamos observar que em um caderno
o caderno é formado por folhas. Cada folha tem 2 páginas. A primeira página é numerada com um número ímpar e a segunda página é numerada com um número par. Por exemplo, a primeira folha do caderno é numerada com o número 1 e em seguida o número 2. A próxima folha é numerada com o número 3, depois o número par 4 e assim por diante. Ok? Na solução do problema, nós vamos explorar algumas propriedades da soma que foram usadas até no exemplo anterior, mas talvez você não tenha percebido, e é que a gente quer voltar e chamar a atenção agora. Por exemplo, nessa soma, 3 mais 4 mais 7 mais 8. Há várias maneiras de efetuar essa soma. Por exemplo, a gente pode efetuar essa conta da esquerda para a direita, como a gente costuma fazer em geral. 3 mais 4, 7. 7 somado com o próximo número 7 da conta, 14. 14 com 8, 22. A gente pode agrupar a soma de 2 em 2. Por exemplo, a gente pode somar o 3 e o 4 para obter 7. E a gente pode somar o 7 com 8, 15, 7 com 15, 22. E também a gente pode trocar a ordem, os fatores de uma soma. Por exemplo, nessa soma 3 mais 4 mais 7 mais 8, a gente agrupou aqui os números ímpares, 3 e 7, cuja soma é 10, e agrupamos os pares, 4 e 8. 4 e 8, 12. 10 mais 12, 22. Tá? Então, em uma soma, nós podemos agrupar as parcelas do modo que a gente quiser. A gente pode trocar de ordem os fatores da soma, e isso não altera o resultado da conta, o resultado da soma. Então, vamos usar de 2 maneiras diferentes essas propriedades para apresentar 2 soluções distintas desse problema. Na primeira solução, nós vamos olhar folha por folha. Em cada folha arrancada, Pedro somou um número ímpar com um número par. Somou 2 números consecutivos. E a soma de 2 números consecutivos é ímpar. Como foram arrancadas 25 folhas, Pedro somou 25 números ímpares. E a soma de uma quantidade ímpar de números ímpares é ímpar. Portanto, a soma obtida é o número ímpar, que não pode ser igual a 1990, porque 1990 é um número par. Claro? Na segunda solução, nós vamos trocar de ordem os fatores da soma. Nós vamos primeiro somar todos os números ímpares que aparecem na primeira página de cada folha arrancada. Como foram arrancadas 25 páginas, foram somados 25 números ímpares. O resultado dessa soma de 25 números ímpares é ímpar. Agora vamos olhar para os números que estão na segunda página de cada folha arrancada. Esses números são pares. Como foram arrancadas 25 páginas, foram somados 25 números pares. E a soma de números pares é par. Então, falta somar somente esses 2 números. Como a soma de um número ímpar e um número par é ímpar, essa soma não pode ser igual a 1990, porque 1990 é um número par. Neste próximo exemplo, é apresentado para a gente um conjunto com 11 engrenagens. E é perguntado se esse conjunto de 11 engrenagens pode girar simultaneamente. Pare o vídeo, pense, analise e volte daqui a pouco para acompanhar a solução que será apresentada agora. Antes de fazer a solução, vamos ver, através desse vídeo, como é o comportamento de 2 engrenagens acopladas. Se 2 engrenagens são acopladas, se uma delas gira em um sentido, por exemplo, essa maior gira no sentido horário, a outra engrenagem gira no sentido contrário, gira no sentido anti-horário. Portanto, 2 engrenagens acopladas giram em sentidos contrários de rotação. Voltando aqui para a nossa cadeia de engrenagens, vamos supor que essa primeira engrenagem aqui, qualquer uma delas, gire num dado sentido, por exemplo, no sentido horário. A gente representou isso com essa letra H dentro da engrenagem.
De acordo com essa propriedade que a gente viu nesse vídeo, a próxima engrenagem, essa daqui, como ela está acoplada com a primeira, ela vai girar no sentido contrário. Então, ela vai girar no sentido anti-horário. A gente representou isso com essa letra A dentro da engrenagem. Do mesmo modo, a próxima engrenagem tem que girar no sentido contrário. Como essa girou no sentido anti-horário, a próxima girou no sentido horário. E assim por diante. A gente pode acompanhar ao longo da cadeia e perceber que as engrenagens giram alternadamente, cada uma no sentido, como os números pares e ímpares, que aparecem de modo alternado. E a gente pode fazer isso até o final da cadeia, até a 11ª engrenagem, que está acoplada com a primeira. Nesse momento, a gente obtém uma contradição, porque a 11ª engrenagem e a primeira estão girando no mesmo sentido. E isso não é possível conforme a gente viu neste vídeo. Portanto, essa cadeia de 11 engrenagens não pode girar. De modo mais geral, qualquer cadeia como essa aqui, com número ímpar de engrenagens, não gira. O próximo problema apresenta para a gente uma brincadeira, em que estão colocados sobre uma mesa 5 copos virados para cima e 5 copos virados para baixo. A cada movimento, você pode escolher 2 copos qualquer e virar simultaneamente esses 2 copos. Aquele que está com a boca para cima, você vira com a boca para baixo, e o que está com a boca para baixo, você vira com a boca para cima. A pergunta é a seguinte: após um certo número de movimentos, é possível que todos os copos sejam virados para cima ou que todos os copos sejam virados para baixo? Então experimente, pegue aí, peça para sua mãe 10 copos emprestados, experimente um pouco, faça análise matemática do problema, tente resolver e em seguida volte para acompanhar a solução que será apresentada agora. Nessa solução, a gente vai apresentar uma tabela em que a gente vai apresentar quanto que varia cada um dos copos de acordo com cada movimento permitido. Então, vamos supor que no primeiro movimento a gente vire 2 copos que estavam com a boca para cima. Se a gente escolhe 2 copos que estavam com a boca para cima e vira eles, então a quantidade de copos que estavam virados para cima diminui de 2 unidades. E a quantidade de copos virados para baixo, então, aumenta em 2 unidades. Do mesmo modo, se a gente tivesse escolhido 2 copos que estavam com a boca para baixo, e a gente vira esses copos, então a quantidade de copos virados para baixo diminui de 2 unidades, porque eles foram virados, e a quantidade de copos virados para cima aumenta em 2 unidades. E se a gente tivesse escolhido um copo de cada tipo, um copo virado para cima e um copo virado para baixo, inverte esses 2 copos, é claro que a quantidade de copos virados para cima e para baixo não se altera, porque a gente diminui e aumenta um copo de cada um desses tipos. Assim, independente do movimento que foi feito, do tipo de escolha que foi feito dos copos, a gente percebe que a quantidade de copos virados para cima e a quantidade de copos virados para baixo ou aumenta de 2, ou diminui de 2, ou fica invariante. Portanto, a paridade de copos virados para cima e para baixo não se altera ao longo dos movimentos. Porque ou ele fica parado, ou a gente aumenta 2, ou diminui 2. Então, a paridade da quantidade de copos virados para cima e a paridade dos copos virados para baixo não é alterada ao longo dos movimentos. Como a gente começou com 5 copos virados para cima e 5 copos virados para baixo, independente do número de movimentos que for feito, sempre a quantidade de copos virados para cima vai continuar ímpar e sempre a quantidade de copos virados para baixo vai permanecer ímpar. Portanto, não importa quantos movimentos for feito, nunca a quantidade de copos virados para cima vai ser 0, porque 0 é par. E nunca a quantidade de copos virados para baixo é 0, porque 0 é par. Portanto, não é possível, através da realização desses movimentos, que todos os copos sejam virados para cima e todos os copos estejam virados para baixo.
Bastante interessante, não? Vamos ao próximo problema. Para este próximo exemplo, eu sugiro que você pare o vídeo, leia o enunciado, interprete, tente resolver e somente em seguida volte para acompanhar a solução que será apresentada agora. Vamos lá. Neste exercício, é colocada uma situação ficcional em que lá em Marte existiam inicialmente 20 marcianos amarelos, 21 marcianos verdes e 22 marcianos azuis. Por algum motivo, a cada encontro de 2 marcianos, esses dois se fundiam e formavam um único marciano de uma cor diferente dos dois que se encontravam. Por exemplo, se um amarelo encontrasse um marciano verde, esses dois iam se fundir num único marciano azul. E assim por diante, né? Então, se a cada encontro de 2, esses dois viram 1, então a cada encontro, a quantidade de marcianos lá em Marte diminui de 1 unidade. Portanto, após vários encontros, vai sobrar um único marciano sobrevivente lá em Marte. A pergunta é, qual é a cor desse último marciano sobrevivente lá em Marte? Para analisar esse problema, a gente vai apresentar essa tabela, e essa tabela nos mostra o que acontece com a quantidade de cada um desses marcianos, dado cada um dos tipos de encontro de 2 marcianos. Então vamos supor que ocorreu o encontro de um marciano amarelo e um verde. Então, nesse encontro, após esse encontro, a quantidade do amarelo diminuiu de 1, a quantidade do verde diminuiu de 1, porque esses dois se fundiram e formaram o marciano azul. Portanto, a quantidade de marciano azul aumentou de 1. Do mesmo modo, se ocorreu um encontro de um marciano amarelo e um azul, a quantidade do amarelo diminuiu de 1, do azul diminuiu de 1, porque eles se fundiram e formaram um verde, que teve a quantidade aumentada de 1. A mesma coisa acontece se ocorreu um encontro de um verde e um azul. Então, portanto, a cada encontro, a quantidade de marciano amarelo, verde e azul ou aumenta de 1 ou diminui de 1 unidade. Isso significa que a cada encontro, a paridade de marcianos amarelo, verde e azul é alterada de ímpar para par ou de par para ímpar, porque essa quantidade aumenta de 1 ou diminui de 1. No início, tínhamos uma quantidade par de marcianos amarelos, uma quantidade ímpar de marcianos verdes, uma quantidade par de marcianos azuis, um total de 25 marcianos. Após o primeiro encontro, então, a gente sabe que essa paridade de cada um deles mudou. Do amarelo mudou de par para ímpar, do verde mudou de ímpar para par, e do azul mudou de par para ímpar. Não importa qual tipo de encontro de 2 marcianos ocorreu, a paridade de cada um deles sempre muda a cada encontro. E a quantidade, então, após o primeiro encontro, mudou de 65 para um total de 64 marcianos. Após o segundo encontro, a paridade de cada um deles mudou novamente. Do amarelo mudou de ímpar para par, do verde mudou de par para ímpar, e do azul mudou de ímpar para par. E o total diminuiu de 64 para 63 unidades de marcianos. Após o terceiro encontro, a mesma coisa. A paridade da quantidade de cada tipo de marciano mudou. Do amarelo para par, passou para ímpar. Do verde era ímpar, mudou para par. Do azul, de par para ímpar. E a quantidade diminuiu de 1. Agora, após o terceiro encontro, sobraram 62 marcianos. E essa lógica continua até o último encontro, quando sobra o último marciano sobrevivente em Marte. A pergunta é, esse último marciano é amarelo, verde ou azul? Vamos lá. Se sobrou só um marciano, então as quantidades dos 3 marcianos eram 1 do sobrevivente, 0 do outro e 0 do outro. Porque não sobrou nenhum dos outros dois tipos de marcianos. Então a quantidade de marcianos é 0, 0 e 1. 2 números pares e um número ímpar. A única possibilidade que a gente pode ter 2 pares e um ímpar é como após o quarto encontro aqui.
em que a quantidade ímpar é de marciano verde. Então, portanto, quando sobram 1, 0 e 0 marcianos, essa quantidade tem que ser assim: 0 marciano amarelo, 1 marciano verde, 0 marciano par. Portanto, a cor do último marciano sobrevivente, lá em Marte, é verde. Esse problema é bastante interessante, não é fácil de ser resolvido, e ele deixa clara a importância da gente analisar a paridade dos números envolvidos na questão resolvida. Vamos então para a solução do último exercício dessa aula. Esse exercício é bastante similar ao que a gente acabou de resolver, dos marcianos lá de Marte. Eu espero que após você ter resolvido, entendido a solução do exercício anterior, você dê conta de resolver esse exercício sozinho. Então faça isso. Pare o vídeo, leia e interprete o enunciado, resolva e somente em seguida volte para ver a solução que será apresentada agora. Bom, nesse último exercício é apresentada uma campanha de reciclagem de 2 tipos de embalagens: latas de alumínio e garrafas PET. Aí, num dado supermercado, se você chegar lá com 2 embalagens do mesmo tipo vazias, né, ou 2 latinhas ou 2 garrafas PET vazia, o supermercado te devolve uma latinha de alumínio cheia de suco. E se nesse supermercado você chegar com 2 embalagens diferentes vazias, uma latinha e uma garrafa PET, o supermercado te dá de volta uma garrafa PET cheia de suco. Bom, não é uma campanha muito inteligente, mas é uma campanha de reciclagem. Por quê? A cada 2 embalagens que você entrega para o supermercado, ele te devolve uma. Portanto, a cada troca efetuada no supermercado, a quantidade de embalagens vazias rodando no mercado diminui de uma unidade. Então, se uma família conseguiu juntar 402 latinhas de alumínio e 341 garrafas PET vazia, então, efetuando várias dessas trocas, ao final, nessa família, vai sobrar uma única embalagem. Ou uma latinha ou uma garrafa PET. A pergunta é, qual que é a embalagem que vai sobrar nessa família? Então, vamos apresentar a solução desse problema de um modo bastante similar ao anterior. Vamos mostrar uma tabela, e essa tabela mostra a variação da quantidade de latinha e de garrafa PET a cada troca efetuada. Bom, se foi efetuada uma troca de 2 latinhas vazias, então o que aconteceu com a quantidade de latinhas na família? Bom, ela entregou 2 latinhas vazias, então a quantidade diminuiu de 2. Mas ela recebeu uma latinha cheia, então aumentou 1. Então a quantidade de latinhas da família diminuiu de 1. Ela entregou 2 e recebeu 1. Da garrafa PET não houve alteração nenhuma. Se a família for lá e entregou 2 garrafas PET vazia, então a quantidade de garrafas PET diminuiu de 2. Ela entregou as 2 vazias. Mas ela recebeu uma latinha cheia de suco. Então a quantidade de latinha aumentou de 1. E se a família entregou uma latinha e uma garrafa PET, uma embalagem de cada tipo, então a quantidade de latinha diminuiu de 1, de garrafa PET diminuiu de 1, mas ela recebeu uma garrafa PET cheia de suco. Então aumentou uma quantidade de garrafa PET. Portanto, se a gente olhar aqui só para a quantidade de garrafas PET, após cada tipo de encontro, o que a gente percebe? Ou essa quantidade não se alterou no primeiro e no último tipo de troca, ou essa quantidade diminuiu de 2. Então, a quantidade de garrafa PETs ou ficou inalterada ou diminuiu de 2. Isso significa que se a família começou com 341 garrafas PET vazia, e essa quantidade ou fica parada ou diminui de 2, então não importa quantas trocas forem feitas, essa quantidade sempre será um número ímpar, porque a gente tinha um número ímpar e sempre vai diminuindo de 2. Claro? Então, independente do tipo de troca, a paridade da quantidade de garrafas PET não é alterada. Sempre a quantidade de garrafas PET será um número ímpar, porque no início era um número ímpar.
Portanto, no final, quando sobra só uma embalagem de um tipo, qual é essa embalagem? Tem que ser de garrafa PET, porque 1 é ímpar e 0 é par. Então, aquela quantidade 0 de embalagens que sobrou não pode ser de garrafa PET, porque a quantidade de garrafa PET sempre é um número ímpar. Então, conclusão, ao final de todas as trocas possíveis, nessa família sobra uma única garrafa PET vazia. Para concluir essa aula, vamos mostrar onde você pode encontrar materiais de estudo do tema dessa aula. Então, visite o Portal do Saber e nesse portal abra o Portal da Matemática. No Portal da Matemática, clique em Módulos e selecione o módulo Tópicos Adicionais, Sistema de Numeração e Paridade. Ao abrir esse módulo, você vai encontrar, então, 3 excelentes videoaulas apresentadas pelo professor Fábio Henrique, além de um caderno de exercícios e uma aplicação que pode ser resolvida diretamente na internet. Então, assista essas aulas, abaixe esse material, continue estudando. Em seguida, participe através do portal do PIC e do Fórum da Matemática da sua turma de fórum, onde lá você pode dialogar, conversar com o moderador da sua turma de fórum, com os colegas da sua turma, você pode postar suas dúvidas, você pode participar da solução de outros problemas e assim você pode aproveitar essa oportunidade do Programa de Iniciação Científica da UBMEP para continuar estudando e aprendendo cada vez mais matemática. Espero que você tenha gostado dessa aula e espero que a gente se encontre no próximo vídeo. Bons estudos!